Olá pessoal, neste episódio, Shahin também está na entrada do hospital. Quando Nara o vê, pede para conversar com ele. Shahin fica surpreso, mas aceita acompanhá-la até uma área mais reservada nos fundos do hospital. Nara pergunta se está tudo bem. Em seguida, tranquiliza Shahin e afirma que seu irmão jamais permitirá que a propriedade da família seja vendida. Shahin, porém, percebe que não era esse o assunto que esperava ouvir e pergunta por que ela foi procurá-lo. Nara explica que ouviu a conversa dele com Zerrin e agradece por ele ter pedido que a irmã contasse a verdade. Ela também agradece por Shahin não ter tentado se vingar da família dela. Shahin responde que os problemas entre as famílias aconteceram porque Kaya e Zerrin se amam. Ele afirma que não consegue interferir nos sentimentos dos dois e que jamais pensaria em se vingar por causa disso. A conversa deixa Nara próxima de Shahin novamente. Ela se aproxima dele, e os dois ficam frente a frente por alguns instantes. Nara demonstra que ainda guarda sentimentos por ele, enquanto Shahin também reage à aproximação. Sem perceber, Demir observa os dois à distância e registra o momento com uma fotografia. Nara então se afasta de Shahin e agradece novamente pelo que ele fez por Kaya antes de ir embora. Shahin fica parado, acompanhando sua saída. Demir observa a cena com atenção e percebe a importância daquele encontro. Em seguida, ele envia a fotografia para Oscar, que está em um hotel em Izmir. Quando Oscar recebe a imagem de Nara ao lado de Shahin no hospital, ele fica furioso. A fotografia cria um novo conflito e deixa a relação entre os personagens ainda mais complicada. Enquanto isso, Sian vai até a sala de cirurgia para saber notícias de Sedat. Mina o vê e rapidamente se aproxima para perguntar sobre a situação. Ela explica que Sedat está na UTI e que seu estado é grave. Sian fica preocupado e permanece em silêncio. Mina pede que ele tente se acalmar, pois também está preocupada com ele, mas Sian apenas olha para ela e vai embora. Enquanto isso, Zerrin está em seu quarto quando Alia entra para vê-la. Alia tenta tranquilizá-la e diz que ela ficará bem e que tudo será resolvido. Zerrin então desabafa sobre a pressão que está sofrendo dos pais. Ela pensa que, se tivesse ouvido os conselhos deles desde o começo e se afastado de Kaya, talvez nada disso tivesse acontecido. Mesmo assim, admite que Kaya não consegue se afastar dela. Alia pergunta se Zerrin realmente conseguiria viver sem Kaya. Zerrin responde que não, porque seu coração continua ligado a ele. Nesse momento, Sian chega e acaba ouvindo parte da conversa de longe. Alia explica para Zerrin que aquilo é amor, porque quando duas pessoas entregam o coração uma à outra, chega um momento em que não conseguem mais se separar. Zerrin, porém, está preocupada com as consequências. Ela diz que, se ficar ao lado de Kaya, seu pai jamais a perdoará. Além disso, teme ser expulsa da universidade e obrigada a se casar com outra pessoa. Alia aconselha Zerrin a ouvir o próprio coração. Ela afirma que, se realmente ama Kaya, precisa ser corajosa e assumir os riscos dessa escolha, porque não pode continuar recuando. Sian permanece do lado de fora, preocupado com o que Zerrin irá declarar à polícia. Quando os policiais chegam para pegar seu depoimento, ela tranquiliza e diz que ficará esperando do lado de fora. Alia percebe o estado de Sian e tenta acalmá-lo, dizendo que Zerrin seguirá o que sente e contará a verdade. Em seguida, Sian pergunta se ela não tem trabalho. Alia responde que, por causa de toda a situação, praticamente não tem mais pacientes e até brinca que se tornou uma médica ruim. Sian volta a sugerir que ela abra uma clínica, mas Alia recusa, dizendo que já respondeu a essa proposta várias vezes. Os dois começam a discutir, até que Sian pede para não brigarem também dentro do hospital. Depois, Alia pergunta por Sedat. Sian explica que ele continua na UTI. Ela então pergunta sobre Kaya e descobre que ele ainda precisa prestar depoimento ao promotor. Sian afirma que fará o possível para impedir que o irmão seja preso. Alia pergunta se ele está preocupado com o que pode acontecer com Kaya caso ele seja levado para a prisão. Sian admite que não suportaria perder outro irmão. Ele fica abalado, enxuga as lágrimas e tenta se controlar. Pouco depois, a polícia termina o depoimento de Zerrin. Alia entra para verificar como ela está, enquanto Shahin também chega e ajuda a irmã a se vestir antes que ela deixe o quarto. Zerrin conta a Alia que Sian confirmou que Kaya não foi quem atirou. Alia fica aliviada e diz que ela fez a coisa certa. Em seguida, pergunta se, com isso, Kaya será libertado. Sian ainda não sabe o que responder, mas agradece a Zerrin por ter contado a verdade. Ele também agradece a Alia por todo o apoio e,
Depois, agradece Shahrin antes de seguirem seus caminhos. Logo depois, Cian recebe uma ligação de sua mãe, Sadaka, que quer saber o que Zerrin declarou. Ele responde que ela disse que ama Kaya. Alia ri ao ouvir a resposta, enquanto Sadaka se irrita com a maneira como Cian fala sobre o assunto. Cian então a tranquiliza e diz que não há motivo para preocupação, porque Zerrin deu um depoimento favorável a Kaya, apesar de tudo que Sadaka fez contra aquela família e até de ter tomado a casa deles. Mesmo assim, Zerrin não prejudicou seu irmão e decidiu ficar ao lado dele. Enquanto Cian fala com a mãe, Mina observa a situação. Ela demonstra ciúmes ao vê-lo próximo de Alia e não consegue ficar afastada. Mina se aproxima dos dois, e assim que Cian percebe sua presença, encerra a ligação e olha para ela com irritação. Cian diz que Zerrin não prejudicou o irmão e que, com o depoimento dela, provavelmente Kaya será libertado. Alia observa Mina com desconforto, pois não gosta da situação. Pouco depois, Alia recebe uma ligação do setor de obstetrícia e precisa sair rapidamente para atender ao chamado. Quando ela vai embora, Cian pergunta a Mina o que ela está fazendo ali e por que apareceu justamente quando ele estava conversando com Alia. Mina pergunta se existe algum assunto particular entre os dois e admite que não consegue controlar o ciúme que sente por Cian. Ele se irrita e pergunta o que exatamente faria com que ela tivesse motivos para sentir ciúmes. Cian afirma que não suporta mais aquele comportamento. Mina responde que, para quem observa os dois de longe, parece que existe alguma coisa entre Cian e Alia. Isso deixa Cian ainda mais irritado. Ele pede que ela pare, dizendo que já está cansado de lidar com tantos problemas. Mina pede desculpas e diz que gostaria que ele fosse encontrá-la à noite. Cian, ainda incomodado, responde que não sabe e que eles devem deixar isso para depois. Mina então vai embora. Logo depois, Erol tranquiliza Cian e confirma que o depoimento de Zerrin foi favorável a Kaya, mas eles ainda precisam esperar Sedata acordar para que a situação seja esclarecida. Cian pede que Erol permita que Kaya converse com Zerrin, e ele concorda. Em seguida, eles descobrem que os documentos da procuração estão na casa e que precisam fazer Sadaka assiná-los rapidamente. Cian fica tentando entender como vai resolver todos esses problemas ao mesmo tempo. No caminho, Zerrin recebe uma ligação de Kaya. Ela pergunta como ele está, e Kaya diz que está bem, mas continua preocupado com ela. Ele também agradece pelo depoimento que ela deu a seu favor. Zerrin não consegue conter o choro, enquanto Kaya tenta tranquilizá-la e diz que ela fez aquilo porque o ama. Kaya então admite que estava esperando ouvir essas palavras dela há muito tempo e pede que Zerrin repita que o ama. Shahrin acompanha a conversa e percebe a ligação entre os dois. Nesse momento, um policial avisa que o tempo da ligação terminou e pede que Kaya desligue. Antes de encerrar a chamada, Kaya promete a Zerrin que continuará amando-a, que vai sair daquela situação e irá procurá-la. Ele garante que não vai abandoná-la. A ligação termina, deixando Zerrin ainda mais abalada, enquanto Shahrin tenta consolá-la. Ao mesmo tempo, Hassan está no cartório e liga para Sadaka para perguntar o que está acontecendo com a venda. Ela responde que está esperando o comprador, mas Hassan pede que ela pense melhor, pois ainda há tempo para desistir. Sadaka, porém, permanece determinada. Ela afirma que a casa precisa ser vendida e ordena que todo o dinheiro seja colocado em sua conta antes de encerrar a ligação. Hassan fica assustado com a decisão. No hospital, Demir continua ao lado da família de Malhan, enquanto a situação de Sedat permanece indefinida. Enquanto Demir conversa, Alia fica escondida para que ele não o veja e acaba descobrindo que é justamente Demir quem pretende comprar a casa da família de Shahrin. Ela rapidamente liga para Cian e conta que Sadaka vai vender a casa, que Hassan ficará responsável pelos procedimentos e que Demir será o comprador, mas usará um homem chamado Tufan para fazer a compra em seu nome. Cian fica surpreso e pergunta como Alia descobriu tudo. Ela explica que ouviu Demir conversando e revela as informações. Cian o tranquiliza, dizendo que vai resolver a situação, e encerra a ligação. Em seguida, fica furioso com a atitude da mãe. Pouco depois, Demir está almoçando em um café do hospital quando Cian chega e se senta com ele. Nesse momento, Demir recebe uma ligação de Tufan, que confirma que a casa foi vendida. Demir fica satisfeito e olha para Cian com ar de vitória, dizendo que ele demorou demais e que agora a casa e o contrato pertencem a ele. Nedin chega e pergunta sobre o que os dois estão conversando. Demir explica que a casa da família de Shahrin foi colocado à venda por Sadaka, que queria se vingar da família, e que ele conseguiu comprá-lo.
Cian pede que Demir espere e liga para Kadir, colocando o telefone no viva voz. Ele pede que Kadir entregue o aparelho a Tufan. Demir começa a ficar tenso quando percebe o que está acontecendo. Tufan atende e Cian fala com ele de maneira direta. Ele confirma que Demir e o pai estão presentes e pede que Tufan explique como conseguiu concluir a venda da casa. Com medo, Tufan revela que estava indo ao cartório quando homens da família Bora o abordaram, ameaçaram-no com pistolas e levaram Hassan para outro lugar. Depois disso, os homens concluíram os procedimentos da venda sem que ninguém pudesse interferir. Cian então esclarece a Demir que a casa realmente foi vendida, mas não para ele. Demir fica completamente surpreso ao descobrir que foi enganado. Cian encerra a ligação e olha para Demir, aproveitando para provocá-lo. Ele afirma que, da próxima vez que Demir quiser comprar alguma coisa, deveria consultá-lo antes, porque claramente não entende como esses negócios funcionam. Em seguida, Cian vai embora.